O 4 é o fazer conteúdos que pare a rolagem e comece a conversa. O que eu quero dizer com isso? Conteúdos que parem a rolagem e comece a conversa. Sabe aquele conteúdo que a pessoa está indo rolar e fala assim, não, peraí, deixa eu ver o que é isso que ela está falando? Eu quero que vocês comecem a entender que fazer conteúdos dessa forma vai gerar mais conexão, vai fazer com que vocês tenham mais atratividade. Então, façam conteúdos que façam as pessoas pararem o conteúdo, que façam as pessoas, naquele momento, né, que estão assistindo as suas redes sociais, falar assim, o que ela está falando? Então, o que é importante aqui? É vocês lembrarem que os 3 primeiros segundos são valiosos. E muitas das pessoas começam com uma fala um bocadinho mais lenta nos 3 primeiros segundos do conteúdo e falam com mais carinho. E aí, quando lembram, a pessoa já rolou seu feed, já foi embora seu conteúdo, não importa se ele era bom no final. Um conteúdo das redes sociais, ele tem que ser bom no começo, porque se ele não for bom no começo, esquece. Então, usem mais imagens interessantes, que gerem conexão, que gerem interesse. Por exemplo, quando a gente vê um órgão vital, quando a gente vê uma coisa fora do vulgar, quando a gente vê alguém jogando maçãs no chão, alguém atirando não sei o quê, jogando uma briga, uma coisa assim, isso gera mais conexão. Pensa nos conteúdos que fazem você ficar. Lembra aquilo da voz? Agora a gente vai auxiliar com o 3. Se eu tenho uma voz de guerra e a minha voz, a forma de eu me comunicar com as pessoas, eu sei que, e junto com isso, eu tenho uma forma de procurar conteúdos que me param. Façam um teste simples. Eu quero que vocês façam, todos vocês. Quando vocês estão nas redes sociais, vejam os 10 tipos de conteúdos que mais engajam o seu tempo, que mais fazem você ficar assistindo até o final. Por exemplo, eu tenho conteúdos que eu fico, às vezes, até o final, eu sempre fico chateada no final. E eu não sei se vocês são iguais, mas comigo, principalmente quando eu estou nas redes sociais aleatoriamente, vem aqueles vídeos, sabe aqueles vídeos de faça você mesmo? Que começam a montar e fazer uma coisa, aí depois vem um parte 2, eu odeio quando tem parte 2, eu não vou procurar parte 2, viu, gente? Eu não recomendo isso para ninguém. Então, imagina, quando você está fazendo lá um barro, uma peça em barro, aí tem uma pessoa aqui construindo a bonequinha e não sei o quê, e fazendo, e agora veio o pé e não sei o quê. Aí eu fico assistindo, achando que vai chegar num final maravilhoso, aí quando eu vejo o final, não chegou em nada. Aí eu fico tão triste, eu falo, por que eu perdi meu tempo? Outra coisa, né? Aqueles vídeos satisfatórios, que são só espremendo espinha, ou que são só fazendo alguma coisa, ou só mexendo em barro, não sei o quê. Pensa assim, se você atende pessoas que têm ansiedade, o que tipo de coisa que faria ela prender a atenção dela? Que tipo de coisas faz uma pessoa que tem ansiedade parar para assistir? Coisas mais calmas ou coisas mais rápidas? Comece a ver qual é o padrão. Tá? Se eu tenho um paciente que tem depressão, o que faz com que essa pessoa comece a assistir? Talvez um título bem grande escrito depressão. Quando ela está rolando, ela fala depressão o quê? Ela vai querer assistir. Então, vocês têm que procurar uma linha de conteúdos que fortaleça a voz de vocês. E encontrar essa voz de vocês, vocês podem encontrar através do conteúdo que vocês mais assistem. Porque lembra que eu falei que o conteúdo que eu assisto está relacionado a quem eu sou? E o conteúdo que as pessoas vêm buscar em mim está relacionado sobre quem eu sou. Então, é muito importante a gente conseguir ter conteúdos parecidos, tá? Exato, Silvio. Ó, por exemplo, faça isso para a sua ansiedade melhorar. Faça isso e a sua depressão vai embora. Olha, foi assim que eu consegui vencer a depressão. Aí eu tô fazendo uma receita de banana, ó, pasta base de banana verde, né? Tô ali, ó, cortando a banana. Por que eu estou fazendo essa ideia do cortando a banana? Porque nos vídeos que me prendem a atenção, são pessoas confeccionando coisas. Então, se eu quero gerar essa identidade, que as pessoas se identifiquem comigo, eu vou fazer igual. Vou descascar uma banana e vou cortar a banana, tô cortando a banana, fazendo a receita e tô falando, ó, foi assim que eu venci a depressão, com pasta de banana base, pasta de banana verde, biomassa de banana. Você pode fazer em casa também. Faça comigo nesse vídeo. E mostro. Então, é muito forte essa conexão. Faz o seu conteúdo ser partilhado, faz o seu conteúdo ter uma maior referência. Por exemplo, quando eu falo, na minha infância a ansiedade era assim. Como que era a ansiedade na sua infância? Como que é a ansiedade hoje em dia? Né? Por que eu estou falando da minha infância a ansiedade era assim? A ansiedade é o meu tema, e a infância é uma coisa que faz eu muitas vezes. Na minha época, andar de carro era assim. Eu já vi um vídeo, que eu adoro assistir esses vídeos assim de tempos atrás,
que era tipo 10 pessoas dentro do carro, e entrando o tio, o sobrinho, entra, porque naquela altura não tinha obrigatoriedade da quantidade de pessoas que estavam dentro do carro, só tinha que pôr dentro do carro. O motorista tinha que estar lá na frente sozinho, mas o resto era todo mundo amontoado. Quem nunca viajou nessa situação de dentro do carro apertado, só a cabeça respirando, sentindo que não ia conseguir? Agora imagina você fazer um conteúdo falando, na minha altura, ansiedade era assim. Olha, uma dica maravilhosa de conteúdo para você. Na minha altura, depressão era isso. E aí mostrando, hoje, depressão é assim. Hoje, ansiedade é isso. Entendeu? Então, aí fica mais, gera mais conexão com as pessoas. Pegar vídeos antigos mostrando uma pessoa em estresse antigamente, pega num filme e depois mostra vocês em estresse no dia a dia de hoje, o que está acontecendo, tá bom? Então, fazer conteúdos que façam com que a rolagem pare e a conversa comece. E como que eu consigo fazer isso também? Por exemplo, conteúdo de bastidor. O que eu estou fazendo? A Tan acabou de fazer isso aqui comigo, um conteúdo de bastidor de eu fazendo alguma coisa, um conteúdo assim, falando o que ninguém te contou sobre o tratamento da ansiedade, um Reels de storytelling. O que é storytelling? É contar uma história com uma sequência de imagens. Eu posso estar... Eu tenho uma série, vocês podem ir na Regiane Cunha, com H no final, no Instagram. Eu tenho uma série que se tornou viral há uns 2 anos atrás, talvez, né, Tan? Da máscara, em que eu pegava uma máscara e colocava a ansiedade como se ela tivesse uma cara cheia de coisas escritas e ela vinha em momentos reais do meu dia a dia. Então, eu mostrava em momentos, por exemplo, tem uma série que eu estou tomando banho e, de repente, eu estou no chuveiro e eu falo, meu Deus, como que eu vou conseguir sair disso? Eu nunca vou... E daí, de repente, a ansiedade abria, assim, e ficava falando comigo um monte de coisas enquanto eu estou tomando banho. Aí eu começava a chorar, a ter crise de choro, começava a ficar cada vez pior. Outra coisa, de tipo, quando você prepara a comida e de repente você fica assim, sem vontade nenhuma de comer, que é uma coisa que acontece muito na depressão. Então, eu fiz uma série de vídeos baseado nisso, nessa questão de o que acontecia com a gente em processo de ansiedade. Isso gera curiosidade, isso gera identificação e isso faz com que as pessoas percebam o que você mudou, tá bom? Então, falar sobre o que a pessoa era antes, o que a pessoa era depois, por exemplo, dos seus pacientes, trazer curiosidade faz com que as pessoas fiquem na sua página, tá bom? Depois, então, nós vamos... Fez sentido aí para vocês todos aí esse ponto, principalmente, de fazer conteúdos que pare a rolagem, comece a conversa? A gente já está aqui no finalzinho da nossa fala. E o último, tornar-se um especialista numa técnica que entrega resultado já na primeira sessão. Gente, isso é uma coisa que eu falo com muito carinho. Uma das coisas que, quando eu quis fazer, dividir a biomicrohertz com outros terapeutas, né? Primeiro porque, logo no início, as pessoas começaram a me perguntar, Gi, você só tem conteúdos para pessoas que sofrem com ansiedade e depressão? Eu queria atuar com o que você atua. Será que eu consigo? Dá para você dar uma aula? Eu posso entrar no curso e tirar proveito disso? E eu tive vários, tive psicólogos, tive terapeutas que assistiam às aulas minhas, que eram para público final, que faziam parte do Origens, que entravam ali, estavam ali para aprender o que eu fazia. Aí, entretanto, uma das coisas que começou a acontecer eram muitos pacientes que vinham e me perguntavam, Gi, você está sem agenda? Eu não estou conseguindo a agenda consigo. Nesse momento, por exemplo, minha agenda real, se eu for abrir para consulta, vai ser julho. Então, imagina o tempo de espera muito grande para um paciente com ansiedade e depressão. E aí a pessoa dizia assim, Gi, você tem então uma oportunidade de eu poder fazer um tratamento consigo? Ou com alguém que faça igual você? Aí eu falava, olha, não é igual a mim, mas tem um fulaninho que eu ouvi dizer que é muito bom, vai lá. Aí depois a pessoa voltava e dizia, não tem nada a ver com o seu conteúdo, eu queria mesmo com você, eu vou esperar. E eu comecei a sentir que isso estava me desanimando muito, porque cada vez mais as pessoas tinham que esperar, quanto mais pessoas queriam, mais pessoas tinham que esperar. E daí eu falei, não, eu vou começar a dividir isso com outros terapeutas que queiram trabalhar com a mesma técnica. E foi aí que eu comecei a dar a formação da terapia biomicrohertz, né? E hoje são centenas de terapeutas biomicrohertz, aí transformando vidas com profundidade, sem precisar de empurrar medicamento nos seus pacientes. Então, para mim, esse tornar-se especialista numa técnica que entrega resultado na primeira sessão fez grande diferença. Foi isso que fez com que crescesse, né? Eu não tenho medo de fazer um conteúdo nas redes sociais e vir um comentário
de alguém que passou por mim dizendo negativamente do meu trabalho, porque eu sei que não vai ter negativamente do meu trabalho. Eu sei que vai ter falas de transformação, falas de entrega, falas de resultados. Então, isso me tranquilizou muito. Mas por quê? Porque a técnica que eu uso, o método que eu uso, faz com que esse paciente tenha resultado já na primeira consulta. Então, isso é muito importante para a gente entender. Essa diferença de um paciente que passou a vida, né? Eu estou agora atendendo uma menina que se chama Maria. E ela rói unha a ponto de ficar no talo, gente. E eu comecei a ver a unha dela ficava sangrando aqui, ó. Eu falei assim, meu Deus, Maria, não dá para roer unha assim, Maria, isso é processo de ansiedade, vamos trabalhar isso. E começamos a trabalhar e ela essa semana mostrou para mim, olha, tá vendo meu dedo? Já tá melhor, já tá muito maior. Então, são resultados reais. E aí não tem contrafatos, não há argumentos. Se você consegue mostrar para uma pessoa que ela consegue sair de coisas que ela tá vendo, que ela tá saindo, ela vai conseguir se sentir mais encorajada para prosseguir. E não só, vai começar a dar feedback. Então, a gente está falando aqui de como atrair mais pacientes e lotar a sua agenda. E não tem como lotar a sua agenda sem você ter resultados reais. Porque senão você vai ter uma agenda cheia de pessoas que vão lá uma vez só e saem falando mal do seu trabalho e em pouco tempo isso vai desmoronar. É o que eu falo da pirâmide, né? Não adianta você conseguir ir uma pirâmide, né? Rápido. Se as pessoas que estão embaixo não acreditam no seu trabalho, elas vão sair. Estou falando de pirâmide corporal, tá? Aquelas pirâmides físicas. Se as pessoas que não acreditam no seu trabalho saírem, você desmorona lá de cima. Então é importante você seguir de uma forma em que você consiga e seja capaz de fazer o seu paciente falar do seu trabalho de uma forma positiva, tá bom?